Hoje é 18 de agosto de 2020, sou Márcia Chueire falando direto de Cuba. Quinta-feira passada, 13 de agosto, fez 94 anos do nascimento de Fidel Castro Ruz. Há muito para falar sobre Fidel, mas eu quero tratar de um aspecto em particular. Todas as áreas em que Cuba se destaca no mundo, educação, saúde, ciência e tecnologia, têm algo da visão de Fidel. O desenvolvimento de todas elas tem a ver com sua maneira de pensar o país. Em 15 de janeiro de 60, apenas um ano após a derrubada da ditadura de Batista, ele disse: "O futuro de nossa pátria tem de ser necessariamente um futuro de homens de ciência, de homens de pensamento, porque é exatamente isso que estamos semeando. O que mais estamos semeando são oportunidades à inteligência." Naquele momento, Cuba tinha mais de 20% de analfabetos. Muitos acadêmicos e outros profissionais estavam abandonando o país. A estrutura de educação era pobre e os Estados Unidos já estavam hostilizando o novo regime. O primeiro passo para o futuro que ele visualizava foi a campanha de alfabetização. Eu tenho amigas e amigos que trabalharam nessa campanha. Eram ainda adolescentes, de 13, 14 anos, e foram até o outro lado do país, de forma voluntária, alfabetizar camponeses. Eu tento imaginar a confiança que as famílias tinham na Revolução para permitir, em 1960, que seus adolescentes fossem sozinhos participar de uma experiência como essa, totalmente nova no país. A campanha teve sucesso e, em dezembro de 61, o governo declarou Cuba território livre do analfabetismo. Hoje, Cuba é o país com melhores índices em educação de toda a América Latina e Caribe. Já em 1965, Fidel fundou o Centro Nacional de Pesquisas Científicas para formar especialistas nas áreas das ciências naturais, biomédicas, tecnológicas e agropecuárias. Deu-se atenção à meteorologia, muito importante num país agrícola do Caribe, zona de ciclones. Graças a isso, é muito raro que alguém morra aqui por causa dos furacões. Na atual crise provocada pela pandemia, Cuba tem demonstrado a capacidade dos seus centros de pesquisa e da indústria de biotecnologia. Isso começou no início da década de 80, quando Fidel inaugurou um pequeno laboratório dedicado à produção do interferon. A partir dessa semente, em poucos anos surgiram centros de pesquisa nas áreas de engenharia genética e biotecnologia, imunoensaio, imunologia molecular e biopreparados. Em 1993, em pleno período especial, ele disse: "A ciência e as produções da ciência devem ocupar no futuro o primeiro lugar da economia nacional, porque, considerando os escassos recursos, sobretudo energéticos, que temos em nosso país, temos de desenvolver as produções da inteligência. Esse é o nosso lugar no mundo, não haverá outro." Com uma perspectiva de trabalho integrado entre pesquisa e produção, conformou-se o Polo Científico do Oeste da capital, atualmente Grupo Empresarial das Indústrias Biotecnológica e Farmacêutica, a Biocuba Pharma. E mesmo sob bloqueio econômico e financeiro dos Estados Unidos há 60 anos, o mais longo que um país já sofreu, Cuba tem um sistema de saúde pública universal e um sistema único de educação pública organizado em todos os níveis. Ambos os sistemas atendem a 100% de sua população de forma totalmente gratuita. Fidel Castro Ruz sonhou uma revolução e a materializou. Sonhou um país desenvolvido e independente, e aqui está. Os cubanos amam e se orgulham do seu líder. Mas ele era contra o culto à personalidade e pediu que, após a sua morte, não dessem seu nome a nenhum lugar ou instituição. O maior tributo a Fidel é a juventude assumindo sua herança e continuando a obra da Revolução. Vamos agora aos números de ontem da Covid-19. São 1.377 pacientes internados, sendo 582 confirmados. Os demais são casos suspeitos ou em observação. Cuba teve um aumento do número de casos concentrados na capital, que voltou a ser considerada em fase epidêmica. Para quem não conhece, Havana é considerada uma província dividida em municípios, mas objetivamente é uma grande cidade. Seus municípios são como bairros. Por isso,
A dispersão da doença é maior aqui que no resto do país. Bem, os moradores de Havana estamos novamente em isolamento social, com saídas reduzidas ao mínimo. O transporte público está sendo utilizado exclusivamente para mover trabalhadores essenciais, como os da saúde. Os conselhos populares com mais casos estão sendo isolados para garantir que não haja mais disseminação da doença. E as escolas da capital não vão seguir o Plano Nacional de abrir em setembro. Ou seja, estamos numa segunda onda da Covid-19, mas como na primeira, o governo tomou rapidamente todas as providências ao seu alcance para controlá-la. E hoje há 42 brigadas Harry Reeve em 38 países lutando contra a Covid-19. Por isso, pedimos o Prêmio Nobel da Paz às Brigadas Médicas Cubanas por sua ação solidária e internacionalista. Por hoje é isso. Saudações socialistas.